Estamos ao vivo. Vamos ver quem está por aí. Vamos ver. Vambora, gente. Hoje é dia, hein? Hoje é dia. Hoje é dia. Hoje eu peguei aqui meu papel, a minha caneta. Por quê? Galera, porque hoje eu estou de aluno. Hoje eu vou aprender. Hoje vamos falar de consciência. Deixa eu ver aqui gente, eu acho que eu tenho toque. O celular. Ô, Rodrigão. Rodrigão tá aí, Horaide, Aline, Camila. Hoje é dia de bugar. A Laura tá aí também. A Jéssica. Turma, hoje é dia de bugar. Pra falar a verdade, aproveitar que o Mário Jorge ainda não chegou. Aí, chegou. O que acontece? A gente vai falar de um assunto hoje. É pra ficar sem dormir. É pra ficar sem dormir. É pra vocês começarem a pensar de forma diferente. A realidade muda quando você pensa diferente, né? Quando você agrega mais conhecimento. Oi, Kátia. Quando você agrega mais conhecimento. Então, novos conhecimentos servem para quê? Para você tomar decisões melhores. E hoje tem um convidado super especial, que é o Mário Jorge. Galera, você sabe que eu estudo demais, eu tô muito nessa pegada de expansão de consciência, e para mim é o cara que mais entende de consciência do país, né? E ele traz os estudos de Tom Campbell, que é um cara que trabalhou na NASA, especialista em expansão de consciência. É um assunto muito profundo, é um assunto extremamente... algo, eu brinco ainda e falo assim, quando você vê algumas coisas, você nunca mais desvê. Então eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta. Oi, Cris. Ou então que você preste muita atenção para você criar uma linha de raciocínio lógico. O pessoal tá chegando aí. Criar uma linha de raciocínio lógico. É uma live super especial para mim, especialmente de coração. Porque tem uma frase que eu sempre gosto de usar: seja amigo dos seus ídolos. Cara, eu tô trazendo um ídolo aqui, turma. Uma pessoa que eu aprendo muito. Tá até aqui, ó, os livros que ele traduziu. Vocês veem que eu não tô brincando. Isso aqui eu já tô lendo, ó. E bugando. Mas tá aí. Então, assim, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ele entrou. Mário Jorge, dá um oi aí pra me te chamar. A galera já tá entrando. Maísa, ó. Maísa, eu tô de olho. E o assunto que a gente vai falar hoje é sobre a realidade. Logicamente, a gente vai puxar aí para essa realidade que a gente tem em relação ao nosso corpo. O Mário Jorge até fala assim que é o nosso avatar, né? O que é o nosso avatar? Nosso avatar, ele carrega a nossa essência. Lembra que eu sempre falo com vocês, né? A gente tem um padrão mental humano, né, pra gente se adaptar aqui e viver como humano. Então é um padrão que a gente tem, só que a gente é consciência, a gente é essência, né? E muitas pessoas nem sabem disso, não sabem diferenciar o que é um padrão humano, onde estão ali nossos hábitos, nossos comportamentos, ali as nossas emoções, não sabe diferenciar isso com a consciência. Então quando você entende, sabe aquela vozinha, é como se fosse um capetinha e um anjinho. A vozinha do capetinha fala assim, ó, olha, come o pão de queijo, come o doce. E a consciência falou assim, cara, não seja tão exagerado. Então vocês vão entender de uma forma bem gostosa, bem didática. Achei ele aqui. Entrando. Caramba, te chamei. Mariola, te chamei. Turma, e faz o seguinte, vai no aviãozinho aqui, turma. Tá vendo esse aviãozinho aqui embaixo? Vai no aviãozinho, manda aí pra ir para umas, sei lá, umas 2, 3 pessoas. Eu estou... Mas, Jorge, eu tô te... Dá tudo escuro aqui. Virgem, aqui eu tô te vendo normal, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, mas eu não estou te vendo.
Bom, o que eu posso tentar fazer é tentar sair e entrar de novo, porque tá normal. Isso aí. É. Gente, vocês viram, né? Tava escuro. Eu estava ouvindo ele, mas eu não estava vendo. Quem mais que entrou aí? Visualizar, aceitar. Vamos ver. Gente, ele está entrando? Eu estou te ouvindo, mas eu não estou te vendo. Eu vou tentar do outro aparelho, então. Espera aí. Tá, certinho, tranquilo. Vamos tentar. Turma. Turma, enquanto ele organiza para arrumar a casa, está arrumando a casa para poder entrar, então vamos só dar um blefe. Eu já falo com vocês há algum tempo que a gente tem uma programação, né? A gente depende dessa programação, né? A maioria das pessoas são dependentes dessa programação e os hábitos que a gente tanto fala fica nessa programação. Então você aprende e quando você aprende, esse aprendizado, essa informação fica na sua programação e a sua realidade vem a partir da interpretação que você tem dessas informações que fica no seu padrão. Então, existe uma mente inconsciente aqui, tem a sua realidade, e a sua realidade, a sua percepção, a sua interpretação da realidade é baseada no conhecimento que você tem. Então, se você sabe que isso aqui é um livro, por quê? Porque alguém te ensinou que isso é um livro. E essa informação disso ser um livro fica aonde? Guardado no seu padrão mental, certo? Padrão mental, padrão humano, onde fica seus hábitos, o seu conhecimento, as suas experiências. E aí o que acontece? A sua realidade, a sua interpretação da sua realidade, ela está voltada justamente para o que tem dentro desse conhecimento seu aqui, dessa experiência. Só que nós não somos esse padrão. Esse padrão é uma forma de você estar se adaptando e passando por uma experiência humana. Porque, se vocês não sabem, somos seres espirituais vivendo uma experiência o quê? Humana. Né? Seres espirituais, a gente tem uma consciência, a gente tem uma centelha divina, consciência, essência, centelha divina, fragmento de Deus. Então, nós somos de fato um ser espiritual vivendo uma experiência humana. E qual a diferença de um e de outro? Porque a experiência humana está baseada no conhecimento que tem dentro do seu padrão mental. Então, seu padrão mental aqui faz com que você perceba a realidade que você está hoje. Se você tem uma realidade hoje que você não gosta, né, baseado tá o quê? Tá baseado na sua programação, na sua mentalidade. A gente chama isso aqui de mente subconsciente. Certo? Então, essa mentalidade sua que cria a realidade, a sua interpretação da sua realidade. Essa caneta é uma caneta porque eu aprendi. Você aprendeu que isso aqui chama uma caneta. Só que você não é a sua mentalidade. Você é algo muito além do que isso. Você é algo muito além do que você pensa. Você é essência. Você é um fragmento de Deus. Você é uma consciência. Tanto é que quando você consegue... isso é até bíblico, né? Que fala para a gente estar percebendo a todo momento o que a gente está sentindo. A gente quem percebendo a nossa essência. Então, a nossa essência, a nossa centelha divina, percebendo o que você está sentindo. Jefferson, mas eu não sou meu sentimento. Não, sentimento é só um estado. Então, tanto é que você sente, daqui a pouco dissente. Olha que doido. Você está com raiva, daqui a pouco não passa? Você está feliz, daqui a pouco não passa? Então, você oscila as suas emoções durante todo o dia. Agora, quando você começa a perceber que essa emoção está ali na sua programação, não que você... Ele entrou... Não que você... Deixa eu chamar ele aqui, gente. Aí. Se você começa a entender e perceber o que você sente, você tem um controle a mais sobre a sua programação. Agora estou te vendo. Aê!
Vamos ajeitar aqui. Mas, Jorge, e aí? Tô te Tudo bem? ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Que bom. Tava difícil. Eu tava com o celular, mas deixei o outro de backup aqui. Não foi com um, agora foi com o outro. Ótimo. Não, primeiramente, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite. Eu achei que você não ia aceitar. Eu falei assim, mas sabe assim, a centelha foi lá e falou assim, o não você já tem. Vamos lá e pergunta. Aí perguntei se aceitou, já fiquei louco. Falei assim, não, vamos fazer então. Então, antes de mais nada, primeiro eu quero agradecer por você estar aqui com a gente. E, turma, eu sou um fãzaço do Major, conheci ele pela internet, e foi uma coisa muito rápida, conheci ele na internet. Vocês estão vendo que eu estou falando muito de expansão de consciência, aquela coisa toda, e logo eu fiquei sabendo que ele ia em Brasília. E aí eu dei um jeito de ir para Brasília. Aconteceu até uns pepino que eu comprei o ingresso parece que não tinha entrado e deu uma bagunça, mas eu ainda falei para ele, falei assim, cara, eu vou aí de todo jeito. E aí deu certo, fui na palestra dele, voltei com a cabeça desse tamanho, mais expandida, né? Uma percepção da realidade diferente, é o que eu falo sempre com vocês. A interpretação a gente tem que mudar da realidade, porque tá tudo. E hoje a gente vai falar um pouco disso. E quero que você se apresenta, fale das suas formações, porque é uma lista desse tamanho. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite que você aceitou. E tamo junto, vamos nessa. Valeu, Jefferson. Eu que agradeço pelo seu interesse, pelo seu convite, né? Rapidamente, eu sou de formação, eu sou engenheiro e pós-graduado em Economia e Comércio Exterior e tive uma carreira na indústria aí até 2017. E aí, felizmente, em 2017 eu já estava com outras ideias e consegui me afastar disso, me aposentei aí um pouco antecipadamente e passei a me dedicar a tempo integral aí à minha própria busca e expansão da consciência, que eu já venho num trabalho de mais de 10 anos nisso, e a divulgar mais isso, em especial o trabalho do Tom, pelo qual eu me apaixonei, esse que você citou aí, que mostrou os livros, Tom Campbell, que está aqui atrás, né, sempre me acompanha, e é físico, ex-NASA, ex-Departamento de Defesa, ele trabalhava em física aplicada e em desenvolvimento de simulações para mísseis e foguetes, né? É a área de expertise dele. E ele, como físico, com a mentalidade de físico, com a mentalidade de mexer com computador e com programas, né? Ele, em paralelo, fez um desenvolvimento de uma carreira pesquisando consciência. Começou lá atrás com o Robert Monroe e montou um laboratório para o Robert Monroe e fizeram muitas experiências para comprovar e buscar os fundamentos dessas experiências, essas situações aí, vamos dizer, que as pessoas às vezes chamam de paranormais, né? Essas propriedades. E depois disso decolou durante 30, 35, 40 anos estudando a consciência através de estados alterados da própria consciência, né? Estados meditativos, bem dito, não é nada, ele nunca usou forma nenhuma de droga, né? Ele não recomenda e nem se mete nisso. Você pode atingir tudo isso apenas através do início da meditação e do aprofundamento. E ele, com essas pesquisas de consciência que ele fez, usando metodologia científica e a racionalidade dele de físico, ele desenvolveu um modelo para ajudar as pessoas mais racionais, que hoje em dia são maioria, né? As pessoas hoje em dia são muito mais racionais do que intuitivas, é o que a gente aprende desde a escola até no trabalho, né? E criou um modelo isento de religião, que é para não incomodar ninguém, nem que é a favor nem contra isso ou aquilo, usando termos da informática, dos videogames, né? Do computadores, e com essas metáforas modernas explicando, né? Ele foi fundo e encontrou as principais respostas para as principais questões da humanidade, né? E para você ter uma ideia, né? As pessoas costumam pensar em grande, como esse universo
apenas para, como você falou, para a gente detonando algumas mentes aqui, né? A gente costuma pensar num universo que tem 14 bilhões de anos-luz de idade, até onde a gente sabe, e 90 bilhões de anos-luz de tamanho, de circunferência, até onde a gente sabe. Esse universo é uma gota, é uma das realidades de um multiverso gerado por uma consciência fundamental, né, de forma informacional, né, de forma virtual, similar a uma simulação, né, uma realidade virtual, e a realidade não é sólida. Né? A física quântica já mostrou isso, já mostrou que as coisas não são sólidas como parece. As partículas são informação de posição, spin, velocidade, direção, né? Então, essas informações é o que constitui a partícula, ela vibra aparentemente, mas ninguém nunca encontrou partícula nenhuma, como eles esperavam encontrar um pequeno tijolinho de construção. Então, a física quântica já mostrou que a realidade é informação, mas não consegue explicar. E a física digital, porque o que o Tom trabalha com essa questão de realidade virtual, chama-se física digital. A física digital baseada em consciência, que ele é o único que tem coragem para pôr a consciência como fonte de tudo, e ele tem essa coragem porque ele tem a tranquilidade de ter experimentado diretamente essas coisas, né? E ele apresenta essa opção, essa oportunidade de compreensão que ajuda as pessoas racionais a chegar a esse lado que praticamente é uma espiritualidade, né? Que você falou de essência. Consciência é a essência de tudo, é a essência da fonte, é a essência do que somos, é a essência de tudo que é, de tudo que experimentamos, né? E isso pode ser tratado com termos isentos, de forma que, se você quer manter algum tipo de religiosidade, não tem problema nenhum, mas não entra em conflito com as explicações dele. E as explicações dele, na verdade, algumas dessas religiosidades, elas ficam muito mais fáceis de compreender, né, se você entende isso indo por um caminho racional, que não depende de você acreditar em nada e nem de você ter que decifrar textos misteriosos, como coisas escritas na antiguidade, que às vezes traziam muita verdade, mas de uma forma nebulosa, né? Então ele traz uma linguagem direta e simples do nosso dia a dia, com o único objetivo de tornar a nossa vida melhor, mais feliz, mais produtiva, porque a gente vai entender melhor o que estamos fazendo aqui, do que se trata isso, e vamos conseguir fazer aquele objetivo de expandir a nossa consciência. Isso assim de uma forma super pincelada. Ô Mário, e quando a gente fala de expansão de consciência, é porque assim, ó, a maioria das pessoas que eu vejo, que eu acompanho, tá muito nessa assim, ó. Ela acha que ela é a mente dela, é a programação. Ela se identifica com a programação. Então, assim, ela nem entende que, por exemplo, existe uma realidade aqui, existe uma mente inconsciente ali, né, que a gente pode chamar de mentalidade padrão. Dentro dessa mentalidade aqui, ela é ocasionada das experiências humanas, que tem emoções, né, tem experiências. O conhecimento dela fica nessa mente padrão. Olha, mas olha que interessante. O conhecimento dela quem? Da essência, da consciência. Então, eu acho muito. Ainda a gente tá caminhando para um processo de evolução, de autoconhecimento, espiritualidade muito forte. Mas o que eu vejo ainda, a galera com muita dificuldade de entender que nós não somos a nossa mente padrão, né? A gente não é nossas experiências. Nós somos quem tem que comandar, né, nossa consciência, observar as experiências, porque a partir do momento que a gente observa as nossas experiências, essa realidade vem dessa programação. Então, deixa eu te fazer uma pergunta como que a gente pode fazer para ter mais domínio dessa programação? Seria aumentar o nível de consciência, sendo que cada pessoa já tem ali a consciência dela. Porque para ela ter domínio desse padrão, para ela formar uma nova realidade, ela tem que ter domínio, ela tem que controlar.
Como que ela consegue separar? Tem algum macete dela separar, observar? Ah, não, peraí, eu não sou isso que eu estou sentindo. Eu sou mais do que isso. Eu sou uma centelha divina, eu sou uma consciência. Existe um padrão para ela elevar o nível de consciência dela para dominar sobre a mentalidade? Veja, adquirir domínio é a melhor descrição disso, né? Controle, às vezes, não é a palavra ideal, né? Apesar de que são um pouco sinônimos, mas o domínio é você ter aquilo disponível para uso como ferramenta, né? E não que deixar que aquilo te controle, né? Então, de qualquer forma, o que acaba acontecendo é a identificação. Então, como você comentou no preâmbulo aí que você fez na abertura, muito bom, a gente costuma chamar aqui isso que você está vendo aí de mim e o que eu estou vendo de você e o que todos estão vendo de nós, de personagens, né? De avatares, né? Avatar o que é? É um termo antigo da linguagem indiana que era usado para quando um deus da cultura indiana vinha e assumia uma forma humana, ele pegava um avatar, um corpo, e interagia com as pessoas aqui. E esse termo hoje é usado nos videogames. Né? O avatar é aquele bonequinho que você está pilotando, ok? E no caso aqui do Tom, né, uma das grandes expansões da consciência que você faz é você perceber que você não é o boneco, não é o personagem, não é o vasilhame, não é o veículo, né? Não é o avatar. Né? Isso é apenas um instrumento através do qual você, consciência, você, essência, se manifesta aqui. Então, isso é uma das coisas que o My Big todo Tom Campbell ajuda a esclarecer e te leva por um caminho racional para algo que é além de racional, é intuitivo, é coração, né? Mas assim, ele pega e te ajuda a pegar nós pela mão, por exemplo. Eu sou engenheiro a vida inteira raciocinando de forma lógica e achando que é o suprassumo, e você tem dificuldade. Né? Você vai ler um Osho, vai ler um Eckhart Tolle, ou vai ler um Caibalion, e escuta, eu não tinha essa condição, eu não tinha. Né? Antes de fazer um determinado grau de evolução eu mesmo, né, fazer uma caminhada aí, eu não tinha condição de acompanhar isso. Né? E com esse tipo de linguagem fica mais fácil. Né? Então, a forma para você encontrar um pouco disso primeiro, nós não somos nada, né, daquilo com que a gente está identificado. Não somos o RG, não somos o nome, não somos a profissão, não somos a função familiar. Né? A gente adota temporariamente cada um desses modelos nas interações do personagem com o histórico que ele está vivenciando ali, né? Com a peça de teatro, com o filme de cinema, né? Com a novela, como queira chamar. Né? Eu, às vezes, acho que a questão da peça de teatro fica mais fácil, porque os personagens incorporam os atores incorporam determinados personagens, interagem ali, no final todo mundo bate palma, eles saem, vão tudo tomar uma lá no bar e não fica identificado com o personagem. Ele vive, experimenta e representa o personagem, mas não fica amarrado com aquilo. Né? Ele representa por uma temporada, exatamente como nós ao longo de nossa vida, e depois ele sai fora e vai pegar outra peça, outro personagem. Então, vamos dizer, essas associações com o teatro são muito interessantes, por exemplo, entre muitas outras, né? Para a gente se associar e desvencilhar. Então, uma das coisas que você percebe, um dos caminhos, vamos dizer, talvez mais fáceis, né, de você perceber estas coisas, é que é a meditação, porque a meditação com nenhum sentido religioso, a meditação com o objetivo de você zerar os pensamentos e de você zerar a sua conexão com sentir o corpo, com o sentido com ouvir as coisas, né? Você vai se distanciando de tudo isso até você ficar naquele vaziozão. Né? Não tem pensamento, não tem ouvido, não tem sensação do corpo mais. Né? Você, quando aprofunda uma meditação e permanece acordado, desperto, mas num estado onde você se desconecta das percepções do corpo e dos pensamentos, você consegue zerá-los, você vai perceber, né, imediatamente que você continua existindo. Né? Então, aquela famosa frase do Descartes,
lá que é penso, logo existo, ela está meio furada, né? Porque você não existe porque pensa, né? Você existe. E aí você percebe que pensa. Se você não existisse, não perceberia que pensa. Então, eu acho que às vezes faria mais sentido, né, se você dissesse esta frase desta forma: percebo aquilo que eu sou, né, a consciência que eu sou, percebe que pensa, né, entre outras coisas, então percebe que existe. Né? Ficaria fazendo muito mais sentido, por causa dela, né? Porque o Descartes vem de um raciocínio materialista, que é o mesmo que a ciência em geral adota, e que acha que você é a sua mente, que a sua mente vem do seu cérebro, que tudo isso vem da matéria, que é um acidente da evolução. Né? E que a consciência não existe, quando você morrer, acabou. Né? E quando é justo o contrário, na verdade, a consciência está criando tudo, criando a realidade, criando o personagem, né? Participando, interagindo com os outros personagens do videogame que participam aqui conosco. E essa questão de você perceber que você continua existindo, né? Porque a gente, às vezes, né, fica sempre com o rádio ligado, a televisão ligada, qualquer coisa, às vezes, para dar uma zerada no pensamento e não deixar o vazio. A gente tem um medo danado. Ai, meu Deus, será que eu vou deixar de existir, né? Poxa, cara, não deixa, é um estado de paz, um estado de felicidade que você fica ali no relaxamento, quando você consegue zerar tudo isso por um tempo, meditar, você fica na boa, flutuando lá no vazio, e você não deixa de perceber que continua existindo, e sabe, e a qualquer momento você volta para cá e pronto. Esse é o portal inicial. A partir daí, você pode visitar, né, desse estado de meditação profunda, você evoluindo nisso, você pode visitar outras realidades, outros níveis de realidade, como você está lendo aí no primeiro livro do Tom, já que ele descreve um pouco das experiências que ele teve, né? Ele descreve aí no início para dar uma ideia de como é que ele conseguiu coletar informações para poder tirar as conclusões que ele tirou. Né? Então, esse primeiro passo é você perceber que você é aquele centro, aquele núcleo que está lá tranquilo e que pode perceber tudo, inclusive que pensa. Uma escala menor, se você conseguir ficar alguns segundos, suspender os pensamentos, fecha os olhos um pouquinho, pensa, para de pensar, tenta ver. Se você perceber, às vezes você não consegue, então entre uma palavra que você pensa e a seguinte, existe um vazio. O Eckhart Tolle costuma falar muito disso. Você vai espremendo vai empurrando aquelas palavras entre a última e a próxima e aumentando, ampliando o espaço e deixando mais vazio. Porque assim, quando você está com o vazio, você percebe que apesar de não estar pensando, você continua existindo. Então, não está ligado ao pensamento, você não é o pensamento. E o domínio disso que você estava falando vem com a prática e com a insistência. Ninguém toca piano, toca violino, toca violão, se não praticar. Senão vai tocar de qualquer jeito, vai fazer ruído ou vai tocar muito mal. Né? É a prática que leva à perfeição. É quando você chega no ponto de tocar sem ter que prestar atenção nos detalhes do que está fazendo. É que nem dirigir um veículo. Olha o sacrifício, olha para uma pessoa que está tentando aprender agora a dirigir um veículo. O neguinho fica agarrado no volante com a cara ali perto, olhando e desesperado. Aí lembra que, nossa, tem que engatar a marcha. Né? O cara sua, eu lembro disso. Você sua, que nem um maluco no meio da rua, tendo que olhar não sei quantos carros ao seu redor. Chega num ponto que você começa a fazer um trajeto do trabalho para casa e nem lembra que caminho fez. Aquilo sai no automático. Né? Por quê? Você ficou, vamos dizer, virtuoso. Você faz aquilo no estado que eles chamam de flow lá. Né? Então, são caminhos, né? Requer persistência e requer esforço próprio. Mas você pode perceber, em pequenos silêncios que você conseguir fazer com a mente, que não pensar nada não mata ninguém. Né? E se conseguir expandir isso, a meditação vai trazer muitos benefícios para a pessoa. Cara, você falou um negócio muito interessante. O espaço entre um pensamento e outro pensamento. O espaço entre um pensamento e outro, você vai... Agora, teve uma coisa que você falou lá em Brasília, que eu não esqueço disso até hoje. Que, para mim, o que você falou poderia levantar e ir embora. Porque acontece o seguinte, quando eu vou tomar banho, eu sumo.
eu subo, eu tenho que colocar o relógio, o celular para despertar, eu acho que eu entro num estado de contemplação, de meditação muito forte. E aí, quando eu saio do banheiro, a minha cabeça ela tá borbulhando, borbulhando. Aí eu vou, vou lá na minha esposa e falo assim, amor, eu tô com ideia disso aqui, não sei o quê, e projeto. Então, todos os meus projetos que eu faço vêm depois de um banho. E aí eu falava assim, caraca, mas por quê? E aí, você falou uma coisa lá em relação ao tempo humano, né? 24 horas, aquela coisa toda. E eu comecei a perceber que quando eu saía do banheiro, eu tomava banho, sumia, não tinha pensamento. E quando eu saía disso, é como se tivesse baixado um monte de livro na minha cabeça. E eu falava assim, cara, eu não li esse livro, por que eu tô com esse conhecimento? E não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E às vezes eu pegava algum livro para ler, parece que eu já tinha lido o livro. Só que eu não comentava isso com ninguém, porque parece loucura, né? E aí eu entendi, e eu tô, gente, tô falando isso com quase 60 pessoas, eu tô abrindo uma coisa pessoal para todo mundo aqui. Eu estudo demais, gosto demais de estudar. Mas tem hora que parece que faz um download dos PDF na minha cabeça, e vem aquele tanto de informação, e eu começo a bugar. E eu tenho que conversar com alguém. Tem que conversar com alguém, sai conversando nos grupos, sai conversando, sai rabiscando, mapa mental, mapa mental. E aí eu entendi que, por exemplo, vê se eu estou certo. Se eu demoro ali 10 horas para ler um livro, parece que quando eu entro em estado de meditação, aquele livro baixa na minha cabeça em questão de segundos. E aí você falou uma coisa que o tempo na meditação, o tempo espiritual, é diferente do tempo eu posso falar da realidade humana? Sim, Porque tem gente que sim. acha, até então, eu vou confessar uma coisa para você, que eu achava que meditação era tipo assim, vou perder tempo em meditação. Mas não, é ganhar tempo, porque lembra que eu falei? Realidade, mente, consciência. E quando você está em estado de consciência, você está canalizado com algo muito maior. Então parece que quando eu estou canalizado com algo muito maior, vem um turbilhão de conhecimento que às vezes eu nem tenho aqui, ó, na minha programação. Olha, tudo que você está descrevendo faz todo sentido, né? Agora, não quer dizer que ocorra para todo mundo da mesma forma. Cada pessoa se relaciona com todas estas coisas que você está descrevendo de uma forma diferente. Por exemplo, o banho é um lugar muito legal para mim também, em geral, né? Se eu não entrar com a cabeça muito pilhada, senão aquilo, se você entra e fica com a cabeça maquinando, você fica circulando nos próprios pensamentos e não faz nada. Mas às vezes se você realmente relaxa e aproveita aquilo, na verdade você pode meditar em qualquer situação. Meditar quer dizer o quê? Que você está entrando num estado de baixa frequência cerebral, né? As mais baixas que você pode, em geral, sustentar de forma consciente são 4 Hz, o que é ótimo, é o melhor estado que a gente busca atingir com isso, porque é o estado de conexão com você, com o que você é, a consciência, e com a fonte. É nessa estado que porque você está em você mesmo e não no personagem, você está em contato direto com a fonte, que a frequência é a mesma. Ok? E isso é em torno de 4 Hz. Então, eu, por exemplo, fiz uma vez uma experiência com binaurais, né? Eu estava experimentando com binaurais de 4 Hz para ajudar na meditação, e resolvi ir para a academia do prédio experimentar meditar em movimento. Só que o ideal é que seja um movimento repetitivo que não dependa da sua atenção. Tá? Então, eu fiz um pouco ouvindo os binaurais, fiz um pouco de bicicleta, coisa e tal, aqueci, depois fui para a esteira e comecei a andar de forma, né, padronizada, deixei uma velocidade constante, fui repetindo aquilo, fechei os olhos e fui relaxando, andando e relaxando, e uma hora eu fui para não sei onde. E quando eu vi abrir os olhos, né, nem abri os olhos, na verdade, quando eu voltei, você percebe que eu comecei a me perceber, porque eu estava lá, né? Sei lá, voando, na boa, ali, flutuando, vazio, sem pensar. E, de repente, eu me dei conta que
o meu corpo parecia ser extremamente comprido. Eu sentia que estava andando, mas sentia como se o pé estivesse lá longe. Eu estivesse assim, a 100 metros de altura e o pé lá longe. E aquilo andava, andava, andava. Aí eu fui me tocando do que estava acontecendo. Eu falei, não, eu estou caminhando aqui ainda na esteira, né? Aí resolvi abrir os olhos, tinha passado meia hora. Meia hora, eu sumi meia hora, andei meia hora no automático, né? Eu estava com as mãos apoiadas ali para não cair nem bater com a cabeça. Botei as mãos na lateral da esteira, naqueles guarda-reio, e fui andando, andando, andando. Fiquei bem equilibrado, bem relaxado, fechei os olhos e fui embora, né? Então, fiquei 20 minutos sumido. Voltei 20 minutos depois. Então, assim, e o tempo é o que você falou, também completando essa questão. Então, o que eu queria falar sobre esse exemplo é que assim, as situações podem ser as mais diversas possíveis. Né? Pode ser essa do banho, pode ser até caminhando. Né? Essa questão do tempo é fundamental. Tem um monte de gente que, às vezes, por uma má interpretação, vive falando aquela história de que tudo já aconteceu, tudo acontece ao mesmo tempo. Não, estamos todos conectados, tudo que qualquer um de nós percebe circula entre nós de alguma forma, alguns vão ter maior ou menor percepção, né? Porque nós estamos todos conectados através da consciência-fonte. Nós somos uma consciência interligada em rede, exatamente como a internet, com todas as outras consciências e com a fonte, através da rede da fonte, né? Então, estamos conectados, mas esse negócio de que tudo já aconteceu, isso é uma coisa determinística. Quer dizer, se tudo está resolvido, o que eu estou fazendo? Eu não tenho livre-arbítrio. Eu vou bater encostado em alguma coisa, né? E o livre-arbítrio ele é fundamental, conforme o Tom mostra nos livros, para a existência da consciência. Porque o que a consciência faz? A consciência faz escolhas, é o que a gente faz o dia inteiro, a cada minuto, cada segundo, e com que a gente aprende, porque toda escolha que a gente faz nesse ambiente virtual, escola virtual, ele gera consequências, então gera aprendizado. Mas, voltando para a história principal, o tempo ele corre numa direção só. Então, o único momento que tem existência real é esse que nós estamos vivendo agora, que é fluido, ele é contínuo. Né? A gente vai passando pelo momento, o tempo todo é atual. E o que nós começamos a conversar lá no início já ficou para trás, já virou história, virou arquivo na mente do todo, lá. Está lá no arquivo, no banco de dados. E o que a gente não viveu ainda são possibilidades que também estão lá no banco de dados do todo, calculadas como possíveis. Então, eu tenho N coisas que eu posso vir a fazer, vou escolher entre elas e vou caminhando. Então, o único momento em existência é o atual. Então, a percepção que a gente tem do tempo é por conta das escolhas, das opções que a gente tem e as escolhas que a gente vai fazendo e prosseguindo, avançando em direção ao futuro e deixando as coisas para trás no passado. Então, o tempo, ele obrigatoriamente existe em qualquer nível de realidade que pertença à consciência, que pertença ao todo. Porque o todo também percebe a passagem do tempo, o todo também evolui, o todo não é um negócio pronto. Essa altura do campeonato, o todo é algo super evoluído, que gera a nossa realidade e milhares, milhões de outras, onde consciências individuais como nós, que somos parte da fonte, estamos interrelacionando aqui, né? Mas o tempo existe em todas, só que ele roda em velocidades diferentes. Né? Dentro dessa simulação está rodando numa velocidade, e quando eu estou fora, eu meio que saio fora do fluxo de tempo dessa realidade, e onde quer que eu vá, né? Em geral, a gente tem, você pode ter experiências muito aparentemente longas lá, que na volta parecem coisas pequenas. É como um sonho. Você já teve um sonho que levou vários dias, vários meses? Às vezes tem gente que tem sonhos de uma vida inteira. Acorda e lembra de uma vida inteira que sonhou. E sonhou aquilo em poucos segundos. Por quê? A velocidade daquele nível em que o sonho trata, né? Aliás, tem um filme muito interessante sobre isso aí. Aquela velocidade lá dentro, as coisas se passam num ritmo, e aqui se passam em outro. No entanto, todos vão para frente. Ok? Não entendi. E assim, é tão interessante porque você tocou num ponto. Que quando a gente está em estado de contemplação, né, estado de presença, meditação e passando por uma experiência de evolução. Então,
Olha que interessante. Vê se minha linha de raciocínio está certa. Uma pessoa quer ter saúde física. Às vezes ela está lá, está acima do peso, está com algum problema de saúde. Só que ela não tem hábito de fazer exercício e ter uma alimentação mais saudável. Então, na programação dela não tem esse hábito, né? Hábito é um comportamento repetitivo que ali ela já faz de forma automática depois. Só que isso não foi instalado nela. Cresceu com a programação que foi colocada ali no ambiente dela ter uma má alimentação e não praticar exercício. Então, a forma... Olha que interessante. E por que a maioria das pessoas param quando começam a fazer exercício ou ter uma alimentação saudável? Porque tem o desconforto. Primeiramente, ali tem um desconforto. Mas se eu começar a fazer um trabalho de percepção, né, de estado de presença, de estado de contemplação, perceber, mas por que eu quero isso aqui agora? Eu preciso comer isso aqui agora? Meu Deus, eu não posso comer isso aqui. Percepção, eu tô aqui de forma consciente, olhando o brigadeiro e brigando com o brigadeiro. Então, quer dizer, eu já me separei do padrão. Eu quero, mas eu não posso. A mente quer, porque ela quer continuar repetindo o mesmo padrão. Mas a consciência, eu estou com a consciência que eu não posso comer aquele brigadeiro. Então, se eu fazer um trabalho de meditação, se eu treinar, ficar mais em estado presente e não com esse pensamento acelerado indo no futuro ou indo no passado, e entender que essa dor que eu tenho que passar entre eu e o brigadeiro é necessária para a experiência evolutiva, digamos assim, eu venço a mente e esse padrão que está ali de ter maus hábitos e de não praticar exercício. É nessa linha de raciocínio, estou certo? Eu acho que o que você está falando tem todo fundamento, né? E vamos dizer, talvez eu complemente algumas coisas que sejam interessantes aí para todos. Eu acredito muito que assim, o fato da gente estar vivendo de uma forma alienada, que ocorre com a maioria das pessoas, infelizmente, né? Por N motivos, né? A pessoa não tem a menor consciência do que ela é, né? O que ela está fazendo aqui, e aí ela não tem muito propósito, vai aceitando o que a propaganda vende para ela, né? E vai empurrando as coisas para frente, vive insatisfeita, vive tensa, ansiedade, vamos dizer, ansiedade é uma coisa normal da nossa sociedade que põe uma pressão em determinada direção e que as pessoas aceitam e ficam buscando, que nem um cachorro tentando pegar o próprio rabo, e não chegam nunca a lugar nenhum, porque nada que ela fizer externamente, motivado inclusive pela propaganda ou por qualquer outra coisa, vai trazer a felicidade que não seja mais do que momentânea, acidental, né? Porque a felicidade real, ela é interna. Se você está bem internamente, está em equilíbrio internamente, isso vai refletir para fora. E se você não está bem, está nessa roda viva e achando que é só isso que rola, você está insatisfeito, está tenso, tentando atingir padrões, tentando, né, atender a tudo isso que é fora e que, na verdade, não interessa para nada para você, e você nem percebe isso, aquela ansiedade, as crenças que você tem te levam por todo esse caminho que você está descrevendo aí, né? Agora, quando a pessoa busca um pouco de evolução, um pouco de expansão da consciência, e que é, na verdade, entender um pouco mais do que se passa aqui, além, né, para trás do cenário do teatro, né, e entender que o que está fazendo aqui, de onde isso vem e por que você veio experimentar aqui de livre, espontânea vontade, ninguém veio forçado aqui, ninguém é vítima, vem para cá porque isso é uma puta escola de evolução, uma oportunidade de evolução da consciência. Toda consciência busca evolução, inclusive a fonte. A fonte está evoluindo desde o dia zero, quando ela começou zerada, até chegar numa fonte que tem condição de criar uma realidade como essa, criar nós como parte dela, que estamos aqui experimentando, ok? E não é nada de místico, é a consciência. Ela criou essas realidades como oportunidade de evolução. O que toda consciência busca é evolução. E às vezes a gente entrou aqui, ouviu todas aquelas historinhas desde pequeno, papapá, ouviu a televisão, ouviu a escola, ouviu não sei o quê, e tudo bem, até aí tudo bem. O problema é que você chega com seus 20 anos, começa a trabalhar, vira um adulto, experimenta uma vida,
né? Às vezes tem filhos e você não sai fora daquela programação, não sai fora da zona de conforto que você também estava citando no começo da conversa, né? E vai se agarrando aquilo tudo e continua naquela balada, não cresce, não explora as possibilidades, não experimenta com você mesmo. Então, o fato da pessoa não ter essa percepção de um objetivo maior do que ela realmente está fazendo aqui, ela não veio aqui para comer, engordar, trabalhar e morrer, né? E depois, de repente, voltar aqui para fazer a mesma coisa de novo, né? Então, quando você percebe que o processo tudo que acontece aqui é oportunidade de aprendizado, de crescimento, de expansão para a consciência que você e nada mais você vai levar, exceto a consciência que você expandir, e aí você pode experimentar, porque, aliás, é outra coisa, a consciência não morre, né? Essa é uma das grandes conclusões que My Big Toe te ajuda. O principal medo da vida, que é a morte, você a perder. Né? Você não é o personagem, você está experimentando o personagem. Depois você vai para outra peça, que nem aqueles atores do teatro que a gente citou lá atrás. Né? Você saiu, a peça acabou a temporada, ficou 6 meses com aquele mesmo personagem, e agora a peça encerrou, você arruma um trabalho em outra peça e vai ser outro personagem, para gerar oportunidades de aprendizado. Então, sob essa perspectiva, veja, a gente sabe que quando você entra aqui, entra sem memória das vidas passadas, ou dos pacotes de experiência, como o Tom chama, anteriores, mas você vem com toda a evolução que você obteve na sua qualidade de ser, na sua qualidade de consciência, para experimentar aqui. Só que você tem que começar do zero. Aí você ouve todas aquelas doutrinações, aprende o nome das coisas, né? Aprende onde é o banheiro, né? Descobre tudo aquilo e vai adquirindo aquelas crenças todas. Mas quando você chega à idade adulta, você começa a deveria poder experimentar por você mesmo, abandonar as crenças. E crenças são programações, né? Inclusive traumas, né? E outros tipos quaisquer. Você está lá na sua mente, que você adquiriu ao longo de sua vida, mas agora está na hora de você evoluir por você mesmo, né? Experimentar coisas, descobrir, estudar, expandir, e aí você fica naquela mesmice. Então, e fica insatisfeito, fica ansioso, come pra caramba, não tem vontade de fazer exercício porque quer ficar lá quietinho no ar-condicionado na poltrona, né? Estou falando aqui de forma grosseira, exagerada, mas assim, para dar uma ideia da coisa. E agora, se você sabe, veja, se a gente faz isso, a gente encurta a nossa vida, a gente sabe que o que é importante, por que é importante a saúde do avatar, né? E no caso você está citando essa questão de oportunidade de estar mais fit, né? Você vai expandir a vida do avatar. E o que você ganha com isso? Uma oportunidade maior de aproveitar isso adequadamente, porque você levou, sei lá, 20 anos crescendo e aprendendo onde é o banheiro, né? Depois dá umas cabeçadas em vidas pessoais, aí quando você chega lá para os seus 30, 40 anos, tá começando a ficar bom a coisa e você, né, ter condições de aproveitar isso para se expandir finalmente, e aí você tem uma saúde horrível, porque você não cuidou da saúde, do peso, né? Não fez exercício, né? Aí você desperdiça, encurta a vida do avatar e no momento que você mais poderia aproveitar para se expandir, né? Então, você ter essa consciência, né, de uma coisa mais ampla, em um contexto, te facilita você sair da zona de conforto. Você começa a ter um objetivo mais claro. Nossa, eu estou na melhor oportunidade da minha vida, onde a minha cabeça está melhor, eu já superei aquelas coisas todas, ou estou na oportunidade agora de superar tudo isso, né? Crescer e me livrar de toda aquela programação, me livrar do que é inconsciente, trazer tudo à tona, ficar consciente, presente, sabe, né? Compreendendo mais do que se passa aqui, vivendo com uma qualidade de vida melhor e expandindo a minha consciência, porque o que eu quero levar para outra vida é uma consciência mais expandida para ter experiências ainda melhores na próxima. Porque não acaba nunca, hein? Outra notícia, não existe aposentadoria de consciência e não existe INSS espiritual. Consciência, a evolução da consciência, não existe limite reconhecível para isso. Então, a consciência que a fonte e que cada um de nós somos, ela pode continuar se expandindo e crescendo, né? Indefinidamente. Né? Mano, tem umas coisas aqui, eu buguei, né? Eu buguei. Você foi falando, eu fui conectando aqui. Então, a gente
essa experiência, né? Essa vida, digamos, eu brinco muito assim, terráqueos, né? Os terráqueos, né? Esses avatares. Então, tudo que a gente vive, né? Nossas ações ou não ações, nosso processo de evolução ou de contração, é tudo uma escola de experiência para a consciência. Beleza. Para a consciência entrar em estado de evolução. Então, pega uma linha de raciocínio aí e vê se eu achei o meio disso. Então, isso que a gente está passando é uma escola de experiência para a consciência. Mas é uma escola de experiência de forma... Só que a gente tem que olhar essa escola de experiência como uma forma para evoluir a consciência. E como que a gente faz isso? Se movimentando, saindo do padrão, quebrando padrões, expandindo. Porque na minha visão agora, eu conecto assim, ou eu estou de um lado ou do outro, passando por essa escola de experiência e aumentando o meu nível de consciência, evoluindo, expandindo, crescendo com novas experiências, ou estou em estado de comodismo, entrando que estado de comodismo é contração, autodestruição, escuridão. De um lado está a iluminação, expansão, evolução. Do outro lado, contração, escuridão, autodestruição. É isso? Você tem toda a razão. Você está lembrando de um outro ponto que é interessante. Tem algumas escolas aí, né, que dizem que não existe como você voltar para trás, reduzir, involuir, né, como queira chamar. Do mesmo jeito que eu posso evoluir e expandir, né, tem gente que pensa que só vai nessa direção, que não pode involuir ou encruar ou encolher, né, reduzir. Não, pode. Por quê? Você vai escolhendo, né? Se você vai fazendo escolhas ruins e aquilo vai retroalimentando você, e você vai ficando limitado, vai ficando raivoso, vai ficando cheio de crenças e vai fazendo escolhas piores. Você pode caminhar na direção errada? Pode, até porque você tem livre-arbítrio, né? Você pode ir na direção que colabora para a sua evolução e ir na direção oposta. Na verdade, é por isso que o mundo está do jeito que está, porque tem gente andando em qualquer direção, inclusive em direção nenhuma, né? Mas o ideal é você começar a perceber que tem essa oportunidade de crescimento e... Tudo bem? A contração, a escuridão, a autodestruição é quando a pessoa é alienada. É quando ela não tem consciência que ela é um ser evolutivo espiritual. Ela não toma decisão. Ela deixa o ambiente e os estímulos externos tomar a decisão para ela. A indústria falando assim, ei, come isso aqui que é gostoso. Coca-Cola, abra a felicidade. E ela vai alimentando isso e sendo... Ou seja, as decisões dela é tomada baseada na programação dela e não na consciência dela. É isso? Não, exato. A PNL, veja, a PNL é uma ciência assim, super correta. Eles não dizem nada de por que é daquele jeito, mas eles alegam textualmente que a nossa mente é programável e programada. Então, ela é programável e a gente foi programando ela, aceitando todas as programações que empurraram para cima de nós ao longo de todo o crescimento. Mas, Sérgio, a nossa mente ela é tão fácil de manipular, é sério isso. Porque eu até contei no podcast, um negócio que eu fazia com a minha esposa, que, gente, não conta pra Jéssica depois. Porque eu padronizava as respostas dela. Como que eu padronizava? Depois vocês fazem aí. Eu falava assim, ó, amor, eu fazia 3 perguntas para ela. Essas 3 perguntas, eu sabia que ela ia responder sim, porque ela gostava. Ou seja, repetição, repetição, repetição. E dentro dessa repetição, eu colocava alguma emoção. Por exemplo, amor, vamos no shopping na sexta-feira à noite? Aí ela falava sim, porque ela gosta de ir no shopping. E aí eu falava assim, no sábado, vamos almoçar no restaurante lá no Cabanas da Tarde? Ela falava sim, porque ela queria também, ela gosta. À noite a gente dá uma volta lá no centro, passa lá e janta lá no bar. Ela falava sim. E aí na 4ª pergunta, eu perguntava algo
que se fosse a primeira pergunta que eu perguntasse para ele, ia falar não. Só que eu fui padronizando, 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 e essa quarta pergunta era algo que eu queria. É o que você queria chegar. O quê? Sim. Maldoso, hein? Ela vai ouvir isso, ela vai o quê? Você vai apanhar hoje. Eu fiz isso várias vezes, várias. E mesmo depois que que eu falei com ela, eu faço e ela não percebe. Não. Olha então que é fácil Agora, alienar, né? Tipo assim, alienar a pessoa, marcas, não sei o quê, passa isso na tela, plim plim, nhenhenhenhé. E aí a pessoa vai ficando escravo da simbologia, escravo da marca, escravo não sei de quê. Agora, isso aí você fez e não recorreu ao principal artifício que é feito em massa, que é o uso do medo, né? O medo é o pior inimigo do ser humano, né? Você deixar o medo te dominar em qualquer situação. Deixa eu dizer, não estamos falando aqui, olha, você está aqui na selva e viu um tigre, viu um leão, pelo amor de Deus, tenha medo e corra, né? Claro, estamos falando daquela parte psicológica, né? Então, o medo é usado pelos líderes, né, pela mídia, em massa, para conduzir e empurrar as pessoas. Às vezes até para fazer propaganda, né? Para fazer a pessoa comer alguma coisa, eles usam para tudo. O medo é a ferramenta que mais facilita você pôr as pessoas para correr na direção que você quer. E isso é usado em massa para empurrar, para fazer o que querem. Agora, assim, eu não vou dizer que política X ou Y ou Z está certo ou está errado. Agora, se estão usando o medo e se estão conduzindo a chegar a conclusões com base no medo disto ou daquilo, em especial da morte, que é o maior medo, atenção, estão te manipulando. Em que direção, com que objetivo, eu não sei. Mas quem está usando o medo, né, e a gente vê hoje em dia isso acontecendo 24 horas por dia, né, é uma coisa terrível. E você se sente pressionado, quanto mais medo você tem, mais longe você está da evolução. Você está nesse estágio que você está falando. O cara está indo para trás, está encolhendo, né? Está correndo atrás da própria cauda e está fazendo tudo menos o interesse dele, que é evoluir, né? Então, assim, uma pergunta que se tiver que ficar para as pessoas, que é interessante, que é uma coisa que eu cheguei, claro, não cheguei no primeiro momento, né? Mas que é fundamental, é se... E outra, veja bem, né? Eu não vou ter tempo aqui para falar hoje, mas já falei em outras situações, tive minhas experiências pessoais para chegar nessas coisas. Então, esse negócio de dizer que nós estamos aqui para aprendizado não é apenas porque o Tom verificou, né? Isso é uma sabedoria minha pessoal também. E ele só me conseguiu colocar isso num formato de compreensão melhor, tá? Mas dado que o objetivo aqui é crescimento, expansão, tudo que acontece é oportunidade de aprendizado. Então, em vez de eu ficar me debatendo quem é culpado, quem causou, se sou eu, se foi alguém, veja, não importa como você chegou onde está. Em qualquer situação que você está, o que mais importa é o que será que eu posso aproveitar como aprendizado dessa situação, né? Eu vivenciei qualquer coisa, e seja lá o que for. E não importa se você classifica como ruim ou não, isso é só uma classificação sua. Se você bater a cabeça e perder a memória, você nem vai saber se o que você está classificando como ruim ou é bom, né? Nada tem classificação, exceto a que você dá para ela. Agora, independente da classificação, procure ver, porque toda oportunidade, toda situação tem no mínimo um benefício, que é um aprendizado incluído ali dentro. E dificilmente é um aprendizado só. Todas as situações elas trazem um combo de oportunidades de aprendizado. Mas se você captar um, você já está adiante, porque antes você estava reclamando, se lamentando, ficando puto porque aquilo aconteceu com você, que isso é uma injustiça, quem fez isso comigo, né? Não, cara, esquece essa merda, não é injustiça. Você está aqui, nós somos o resultado da somatória de todas as escolhas que a gente fez nesta vida e em todas as outras. Por isso que a gente chegou nessa vida. E nessa vida, a gente foi fazendo escolhas e está onde está. Nem que se você diga, ah, não, mas foi o fulano me sugeriu, eu não sabia o que eu ia fazer, eu aceitei. A sua escolha foi aceitar a sugestão do fulano. Toda escolha é sua no final, ok? E você é a somatória, é o resultado das consequências de todas as escolhas que você fez.
Você fez boas escolhas? Não sei, também não interessa, nem para mim, nem para você, essa altura do campeonato, porque você não volta no tempo para resolver as coisas que fez, boas ou ruins, né? As escolhas que você considere boas ou ruins já foram. A única coisa que você pode fazer é aprender com elas e, a partir desse momento, fazer escolhas melhores. É isso que vai mudar a sua vida para melhor. Fazer escolhas melhores agora. E mais, estar atento para ver o que é que essas escolhas estão causando, que consequências estão levando, né? E que novos aprendizados você extrai disso. Então, a pergunta mais importante de tudo é, seja lá o que estiver acontecendo para você, o que será que eu posso aprender com isso? O que será que eu posso evoluir com isso? Né? Como é que eu posso usar isso para tomar decisões melhores, para sair desse buraco, ou seja lá o que for, ou para não voltar nele? Né? Então, tudo que está se passando agora tem aprendizado embutido. Eu costumo brincar. Se você prestar bastante atenção, né, até bula de remédio tem ensinamento. Verdade. Boa. Ô, Mari, para finalizar, cara, não adianta, né? Você falou não adianta se a gente quiser expandir nossa consciência, ter domínio de nós mesmos, né, do nosso padrão ali. Isso é bíblico, né? Dominar sobre todas as coisas. Dominar sobre o quê? Sobre a mente, sobre o que fala, sobre o que sente, sobre o que come, libido. Então, essa evolução está muito ligada também nessas experiências de evolução, de dominar o nosso próprio padrão humano, porque isso a gente se engrandece espiritualmente, sair da zona de conforto, né? Que é uma realidade nova, você vai ter que sair da zona de conforto. O que te trouxe até aqui, as experiências e o conhecimento, não é o que vai te levar até do outro lado. Você vai ter que caminhar, se esforçar, vai ter que quebrar a cara, levantar, vai ter que ir para a zona de conflito. Porque, ao meu ver, você sai da zona de conforto, entra na zona de conflito, briga interna, expande a consciência, ganha musculatura emocional, para você chegar na zona de merecimento. Não tem atalho, não tem fórmula mágica. Não é aguentar porrada, galera. Emocionalmente, ficar maduro emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Se você cuida do seu corpo, se você cuida, entende que você não é sua mente, observa quem é sua mente e você expande a sua consciência, me fala quem que vai te derrubar, quem que vai te alienar. Ou então você pode ficar no vitimismo, colocando a culpa no governo, tá com a vida de merda, bota a culpa no governo, bota a culpa no vizinho, bota a culpa não sei quem. Ué, e você? O que você vai fazer? Vai ficar esperando alguém lá e te entregar a felicidade? Ou a gente sai da zona de conforto, vai para a zona de conflito para chegar na zona de merecimento, na zona de conquista, ou você não vai vai ter outra realidade. Eu acho que esse é que é o jogo. Estou certo ou estou errado? Está certíssimo. Felicidade, paz e equilíbrio são todas qualidades internas. O seu estado interno, que uma vez desenvolvido, vai iluminar o estado externo, o seu e das pessoas próximas. Né? Você, o único, vamos dizer, benefício real que você pode trazer para o mundo, né, como alguém disse, é ser você uma parte da solução. Né? A solução está em você. É evoluindo que você vai contribuir para o mundo. Você vai se tornar melhor, vai lidar melhor com as pessoas, objetos e situações ao seu redor e vai trazer uma qualidade, você vai ter uma qualidade de vida melhor e vai trazer para os outros ao seu redor a oportunidade de ver isso e seguir seus passos também. Né? Então, aí no conjunto, quando uma grande quantidade de pessoas melhora, a sociedade melhora. A sociedade está como está hoje porque ela é um reflexo dos indivíduos, da somatória dos indivíduos que tem nela. Infelizmente, a maioria, e no final, a somatória de tudo que nós fazemos, reflete no que está lá. Né? Não existe... Né? É como alguém falou, né? Os políticos não vêm de Marte, não vêm de Alfa Centauri, não. Eles vêm do meio de nós todos. Eles saem daqui e vão lá, e a gente coloca eles lá, e eles são aquela porcaria que a gente acaba descobrindo, mas eles saíram do meio de nós. Então, assim, todos precisamos melhorar. E a nossa melhor contribuição é melhorando a nós mesmos. E a gente acaba sendo o primeiro beneficiado, né? Porque a gente melhorando, a gente vai estar num estado melhor, vai ser mais feliz, vai lidar melhor com a situação externa, apesar da realidade externa ser conjunta, ela não depende só de nós, mas a nossa felicidade interna nos permite lidar melhor com o que está rolando lá fora. E estando melhor, é a única forma que a gente tem de ajudar os outros. Como é que a gente vai ajudar os outros se a gente não consegue ajudar nem a nós mesmos?
né? Então é isso aí. Mas Uma assim, frase que você é aquilo falou. que você falou. É evoluindo que você tem experiência para contribuir com o mundo. Olha como que é forte isso. É evoluindo que você tem experiência para contribuir com o mundo. A gente pode jogar isso em várias áreas, mas todo mundo gosta de dinheiro, né? Beleza, ótimo, bacana. Quer ganhar dinheiro? Evolua, passa por experiência, vai para a zona de conflito. Essa experiência que você ganhar, você vai contribuir com o mundo, você vai contribuir com as outras pessoas e elas vão te pagar para você poder ajudar. Agora você quer ganhar dinheiro, mas você não quer ser bom em nada, não quer passar pela experiência, não quer sair do sofá, quer ficar com Netflix lá, comendo pipoquinha e comendo Nutella. Gente, é simples as coisas. E assim, as pessoas, veja, dinheiro e, vamos dizer, sobrevivência é parte da necessidade da sobrevivência. É o que te traz conforto para você e para os seus. Então, você precisa buscá-lo, né? E você melhorando a você mesmo e ajudando aos outros e se desenvolvendo em qualquer coisa, vai ter condições de fazer isso muito melhor. Veja, apesar do fato, a gente precisa entender duas coisas sobre dinheiro e sobre bens, né? Nós não vamos levar porra nenhuma disso. Isso não significa que a gente tem que viver de tanga, que nem uns caras que a gente vê, né? Que eu acho muito legal, porque eles têm umas ideias fantásticas, Maharishi, Maharishi, Joreshi, né? Os caras têm umas filosofias fantásticas. Agora, por que o cara precisa andar com aquele cuecão feio lá? Né? Não precisa. Você não é obrigado. Você pode meditar, você pode crescer, evoluir, ser melhor para o ambiente, para as pessoas, para a família, para os amigos, para os colegas de trabalho. Você vai ser melhor, vai estar bem com você mesmo, vai fazer bem para todo mundo. E tem um Lamborghini, né, exclusiva. Você pode fazer bem para todo mundo, ajudar milhares de pessoas e ter um Lamborghini, não precisa andar sem nada. Não existem limitações quanto a isso, exceto o fato do seguinte: a partir do momento que você for fazer algo, né, como alguns fazem, que a gente sabe que você extorquiu alguém, matou gente, roubou para chegar nisso, eu não recomendo esse caminho, porque esse é um caminho desse que você está falando que leva para o lado contrário, né, para o lado negro da força. Tudo bem, azar seu, você né, vai estar evoluindo e vai estar. Você pode até, de repente, parecer que está numa boa agora, mas você não sabe o que tem para frente. Né? Agora, a sua evolução saiu perdendo. Agora, não é a qualquer custo. Né? Agora, você pode evoluir, fazer o bem para os outros, você pode se dar bem na vida, porque você está equilibrado, você está percebendo, você está recebendo intuições, você está acessando a informação, você consegue ter uma vida melhor, trazer uma vida melhor para os seus, no limite do que você achar que é a sua necessidade de conforto, de satisfação. Só o que eu diria é o seguinte, porque a partir do momento que você começa a prejudicar alguém por causa disso, se você fez isso a prejuízo de alguém, né, isso não está em equilíbrio. Então, é a única coisa que eu não recomendo. Né? Mas, assim, você ter as coisas, você ter conforto no nível que você achar que deve, não é nenhum tipo de crime. Né? Desde que você saiba que isso não vai ser levado para lugar nenhum e o que você vai levar daqui é a consciência que você expandir. Tá bom? Mas, beleza, não é nenhum pecado. Mas deixar a gente vai longe aqui e fica a noite inteira, cara. Olha, você vê mais de 1h10 de live, passou assim, a gente não vê. É um assunto assim gostoso. Não, por mim eu ia rodar a noite inteira aqui, mas eu sei que você é um cara que tá cheio de compromisso, tem outros afazeres. Mas caramba, mano do céu, eu já vou dormir bugado hoje. Eu queria, antes de terminar, que você falasse um pouquinho da trilogia, onde o pessoal acha. Turma, olha isso aqui. Olha isso aqui. Eu já estou no primeiro aqui, ó. Comprei em dezembro, foi em dezembro. Então eu já estou lendo o primeiro, com calma. Na verdade, eu não estou lendo, estou estudando. Porque não é pegar e ler, é pegar e entender, estudar, bugar, olha, analisa. Fala um pouquinho da trilogia do Thomas Campbell. É profundo, o negócio é profundo e em si só, você conseguir de ponta a ponta, nesse esforço que você está fazendo, não é um livro de aventura. Aliás, a primeira parte dele tem um pouco da história do Tom, que é um pouco aventurosa, mas é mais para a pessoa entender quem ele é. Depois ele entra no assunto, em todos esses assuntos que a gente cobriu aqui. Agora, ele desenvolveu isso e você, quando dá o fio da meada o ideal é ler, no mínimo, o que você está fazendo é o ideal. Não adianta ter pressa. Tem gente que lê do dia para a noite para ficar com a resposta.
E aí termina, não sabe nem o que aconteceu, porque é um livro profundo, né? Apesar dele fazer uma linguagem leve, dele fazer brincadeiras, né? E tudo para ajudar a aliviar, é um livro sobre evolução, sobre crescimento, sobre expansão. Então, tem temas em momentos que são pesados e profundos ali, e eventualmente ele quebra com uma brincadeira, mas exige uma leitura um pouco mais cuidadosa. Mas quando você termina o ciclo e se puder fazer um segundo rol de leitura, porque a compreensão fica muito melhor de coisas do começo quando você já viu o todo, né? Então, isso é fantástico, porque só por si você considerar essas hipóteses que ele traz para você de como as coisas funcionam, de como a realidade é muito maior do que o Big, como é que eu falei, do Big Bang para cá é uma gota d'água no oceano. A realidade ela vai muito mais profundo. E ele começa de quando a fonte era vazia e ela foi evoluindo, e aí você começa a enxergar a evolução da fonte, a fonte se separando em unidades de consciência como nós, né? E depois gerando realidades em uma evolução contínua, realidades como a nossa, onde a nossa experiência pode ser melhor. Isso aqui é um fast track da evolução para a consciência. E é o suprassumo da evolução, da oportunidade de evolução. Então, assim, é uma história longa, é um negócio enorme. Imagina que a sua cabeça, como você disse, ela vai virar uma melancia. Mas é de uma forma positiva. Então que eu tenho que parar assim e falar assim, peraí, deixa eu entender isso aqui. Às vezes, num parágrafo ele diz algo que é profundo, aí você tem que parar e falar, porque não está no meu campo de conhecimento, eu tenho que analisar e colocar, né? Trazer para o meu filtro. E aí, a hora que você traz o seu filtro, você tem percepção de outra coisa. Caraca, velho, é por isso que acontece isso, por isso que acontece aquilo. Então, assim, é gostoso ler, vai te quebrando, vai te... E quando a gente vai pegando a coisa e aquilo começa a fazer sentido, e parece que você começa a enxergar as pecinhas do quebra-cabeça encaixar, né? E você começa a perceber que você não depende de ninguém para compreender como é que as coisas funcionam, para deduzir determinadas coisas, porque você entendeu o mecanismo da coisa. Você sente uma liberdade, né? Sabe por que você não depende de ninguém? A gente está acostumado, a gente depende do Dalai Lama, depende de não sei quem, né? Para dizer o que é certo, o que é errado, o que eu tenho, para que lado eu tenho que virar algumas partes do corpo para poder rezar, tem de tudo, né? Eu acho, deixa eu ver se eu estou certo. Eu sinto que eu vou me conectando com a fonte direta. Quando eu vou lendo, entendendo, estou conectando com algo, né? Aí cada um chama do jeito que quiser. Deus, não sei o quê, todo, inteligência infinita, né? Sistema mais amplo de consciência. Sistema mais amplo de consciência. Show. Porque aí você fica com uma coisa isenta, né? Porque tudo que você fala, né? Alguém pode dizer que a fonte de tudo é Deus. Não está errado. Só que se você usa esse nome, você já lembra do velhinho de barba, camisolão branco, que está anotando seus pecados lá, porque foi assim que fomos ensinados, né? É uma concepção errônea, né? A gente nem vai entrar nesse assunto, não, mas é uma concepção. Não. O cara lá de barbinha branca fica batendo e falando assim: olha, isso aqui não sei o que. Cada um sabe de si, adota a religião que quiser, eu não estou aqui para criticar a religião de ninguém, mas a questão é que eu sigo. O que eu quero dizer é assim: o Tom usa termos isentos, né, que tem um sistema maior de consciência, que é justo para você ter uma chance de ver aquilo de uma forma leve, né? Não ter que ficar associando com essa situação ou com aquela. E assim, eu sou daquela opinião do seguinte: se algo transforma a minha vida numa coisa mais leve, só pode ser positivo para mim, né? Uma coisa que transforma a minha vida em algo mais pesado não é positivo para mim. Verdade. Tá bom? Certinho. Mário, quero te agradecer mais uma vez. E, turma, segue o Mário Jorge, porque tem conteúdo excepcional. Sempre estou acompanhando e aprendendo. Lá na sua bio, tem lá o link, não tem para adquirir os livros? Ou então chama ele direto. E toda postagem que eu faço tem o site ou o próprio do Instagram, né, que é @mybigtoecampbell, ou o site onde os livros estão à venda, que é www.mybigtoe.com.br.
Mas para quem, se alguém me seguir aí pelo. Tá tudo Tá no na seu bio, amigo, né? tá nos destaques, tem o meu zap. Eu estou à disposição. A gente tem um grupo de leitores e tem um grupo, tem um canal, né? E onde você pode só seguir o canal ou participar do outro canal paralelo de bate-papo e eu vou respondendo as perguntas e você entra lá como é no Telegram, você consegue ver todas as perguntas que já foram respondidas. Então você não fica sozinho nessa aventura de ler esse livro, você pode conectar com outros leitores e vai contar com as respostas que eu já dei e com aquelas perguntas novas que fizerem, eu vou respondendo também. Show. Muito obrigado, turma. E lembrando, dentro do programa que eu começo, já lança amanhã, o link está lá na minha bio, nem vou dar muito detalhe, depois vocês entram lá na minha bio e a gente vai falar muito disso. Muito conhecimento eu já vou trazer do Tom Campbell, que em relação a justamente a expansão de consciência, porque se a gente quer mudar o nosso corpo e ter mais saúde, não tem jeito, tem que expandir a consciência. Mário. Está tudo interligado. Exatamente. Você manter um corpo bom, né, bem, em bom estado, manter um avatar legal, vai te dar muito mais oportunidade de se expandir, que é o que você veio fazer aqui. Né? Então é importante, sem dúvida nenhuma. Show. Muito obrigado de coração. Valeu. E vou repetir, seja amigo dos seus ídolos. E, cara, de coração, muito obrigado. Nossa, vou deixar a live gravada. Depois eu quero que mais pessoas assistam, porque isso é um conhecimento riquíssimo, que abre a cabeça. Mais uma vez, obrigado de coração. Agradeço se você deixar gravado, porque eu baixo aqui e ponho no meu YouTube também, tá? Então, muito obrigado pela oportunidade. Fico à disposição quando tiver vontade de fazer mais uma lista de perguntas aí, estou à disposição. Massa! Bom, eu já estava, você estava abrindo já, hein? Você já está abrindo. Eu sou facinho, eu costumo brincar, eu sou facinho, não tem problema. Valeu, Estou falando de coração. uma coisa que eu estou batendo um papo gostoso com você, uma pessoa inteligente sobre um tema que eu gosto, eu vou longe também. Nossa, é gostoso. Não, era assim, a gente combinou uns 40 minutos, né? Que quanto tempo já tem? Pois já extrapolamos. Valeu. Show, valeu, obrigadão. Tchau, gente, obrigado pela companhia. Vai ter outra em breve, aguarde. Obrigado a todos aí pela participação, pelo interesse. É muito gostoso isso. Obrigado.